cabe a todas e todos nós, mãos à obra, vamos lá falar com a população, vamos lá entender o que ela está pensando, vamos lá ver o que ela está fazendo. Entendeu? Não vamos ficar imaginando o que ela está pensando, o que ela está fazendo. Vamos lá ver. Né? Essa é a primeira coisa que eu acho que os militantes precisam, nós todos precisamos. Né? Saber o que a população pensa, como é que ela pensa, onde é que ela está organizada. A população não tem problema nenhum em ir à manifestação, se aglomerar, porque ela está se aglomerando todo santo dia. Ela nunca deixou de se aglomerar. Porque as indústrias, mesmo as indústrias que ainda concentram muita gente, por exemplo, aqui na minha cidade tem indústrias de calçado. Indústria de calçado concentra muita gente, tudo juntinho. Assim como frigorífico, que também junta muita gente. Não é à toa que morreram muitos trabalhadores de frigorífico, de Covid, porque junta muita gente. Portanto, e eles nunca tiveram, porque o distanciamento social, mesmo quando teve no ano passado, alguma coisa assim mais radical, foi só o comércio. Eles falavam o seguinte, não vai fechar como é que chama? Os negócios essenciais, que era farmácia, supermercado, posto de gasolina e indústria. Indústria é essencial. Por que será, né, gente? Comércio não é essencial, sabe por quê? Porque tem internet que é comércio. Esse novo movimento vai levar à falência esses montes de bolsonaristas, tudo lojista aqui da minha cidade. Por quê? Não é por causa do Bolsonaro, nem por causa da pandemia. É porque a internet vai tomar o lugar deles. Desenvolvimento das forças produtivas, sinto muito. É o capitalismo. Mas, então, essas populações, elas continuam aglomeradas. Então, elas não têm problema em ir à manifestação. Por que elas não vão? Né? Aí que tá. Essa é a pergunta. Por que elas não vão? Por vários motivos. Primeiro, porque elas foram apassivadas historicamente no Brasil. Né? O Brasil ele sempre teve a classe dominante e, inclusive, um setor da esquerda sempre teve um papel paternalista em relação à classe trabalhadora. Então, quando a classe trabalhadora vai se movimentar, eles dizem, espera que a gente resolva o seu problema, né? E faz paliativos, né? Então, esse apassivamento da classe trabalhadora tem um impacto, né? E isso passa pelas organizações da classe trabalhadora, onde a classe trabalhadora, tradicionalmente, deveria se reunir para discutir os seus problemas, no sindicato. No entanto, os sindicatos, nos últimos 20 anos, eles simplesmente deixaram de cumprir qualquer função. Eles hoje praticamente não têm função nenhuma. Por quê? Porque a legislação trabalhista destruiu praticamente quase todas as formas de contratação do trabalho. Né? Portanto, aquilo que o sindicato poderia lutar, né, para impedir a degradação corporativa do trabalhador, quer dizer, jornada de trabalho, remuneração, licenças, etc. Quer dizer, coisas próprias do trabalhador, não é nenhuma luta política, é uma luta corporativa. Os sindicatos não fazem. Né? E quando fazem, eles também se atrelaram a um projeto de um presidente. Então, assim, não, deixa a gente ganhar a eleição, que aí a gente resolve. Então, esse apassivamento da classe trabalhadora fez com que ela se descolasse da política, desta política, mas ela está ligada na política. Pior, ela está ligada na política de direita. Porque onde é que ela está indo reclamar das suas mazelas? Como alguém perguntou aqui, a Roxana. A classe trabalhadora está indo na igreja reclamar. Ela está indo buscar o pastor. E o pastor não está dizendo para ela só que é no reino dos céus, porque se fosse só isso, tudo bem, era menos pior, porque ela ia pensar o seguinte, bom, enquanto não chega o reino dos céus, enquanto eu não morro, eu vou procurar vote em fulano para resolver a sua vida. Tá vendo? Como é um partido político, o pastor está agindo dessa forma. Como a gente vai enfrentar
tudo isso, vamos ter que ter muita criatividade. Nós vamos ter que falar com a classe trabalhadora. Nós somos classe trabalhadora. E como classe trabalhadora, nós temos os nossos locais de trabalho. Que tal a gente começar a falar no nosso local de trabalho? Mesmo que o espaço físico, João Magno, não seja mais o mesmo, nós somos seres comunicativos, nós não deixamos de nos comunicar nunca, né, com todos que estão à nossa volta. A forma como a gente deve se comunicar é que talvez tenha que mudar um pouco. Eu costumo dizer o seguinte, que se nós utilizarmos palavras de ordem, isso na manifestação é muito legal, entre nós, né, musiquinha, chavão, palavra de ordem, a gente fica numa alegria desesperada, mas quando a gente vai falar com uma pessoa que ainda não está junto da gente, quando você fala, você tem que, eu procuro fazer o seguinte, pega aquilo que ela fala e mostra naquilo que ela fala qual é a contradição com a realidade dela. Entendeu? Porque se você chega para a população, para os meus colegas de trabalho, né? Eu sou funcionária pública do estado da Bahia. Assim, ó, vamos fazer uma greve, porque Rui Costa acabou de fazer uma. E é verdade, isso, acabou de fazer mais uma reforma da Previdência que vai nos ferrar mais ainda. Ah, mas greve, mas isso, mas aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Bom, você vai fazer o quê? Você já pensou que seus filhos, eu falo desse jeito, você já pensou que seus filhos, filho de professor, na cidade do interior da Bahia, a única coisa que tem é serviço público, ou ele vai ser o quê? Vai trabalhar na fábrica de sapato? Você já pensou que seu filho depende do serviço público, que pague, que tenha previdência, que tenha isso, que tenha aquilo? Porque você está no fim da carreira e está pensando, ah, não vai me atingir, deixa para lá. Sim, e seus filhos? Entendeu? Então, em vez de ficar falando logo do comunismo, deixa eles falarem do comunismo. Qualquer dia eles pensam assim, nossa, mas não é mesmo que aquela pessoa... Eu não sou comunista, mas eu fico mostrando para os outros o que na vida delas está em contradição com o que elas acreditam. Quem sabe assim, ela veja que o que eu estou falando não é uma barbárie, não é uma idiotice. Né? Então, é difícil, mas é a tarefa da nossa vida, do nosso tempo histórico. Não tem como sair. A gente não pode achar que por um passe de mágica as coisas vão melhorar e vai ser fácil organizar a classe trabalhadora para resistir, para avançar. No entanto, eu falei das manifestações, mas as manifestações elas têm um impacto na classe trabalhadora. A classe trabalhadora que está passivada, de repente ela olha para aquele monte de gente e fala assim, meu Deus, eles estão lutando pela gente também. Quem sabe eu também não vou? Quem sabe também eu não tenho que dar a minha contribuição? Sabe? É importante, sim, é importante que as pessoas vejam que estamos todas e todos na rua, colocando em risco também as nossas vidas, para que a gente mude a realidade. E se a gente derruba esse presidente, não interessa o que vem depois, não interessa se é Mourão que vem depois. Ah, tá bom, pelo menos a gente derrubou um. A classe trabalhadora vai ver que o povo brasileiro, que somos a classe trabalhadora, tem força e pode agir na política, sem ter que ficar esperando a eleição. Claro que a eleição é importante, mas não adianta só esperar a eleição. Tem que ter força política da massa.